E aí, galera, chegamos aqui finalmente na nossa última aula de revisão de cálculo vetorial. A gente vai falar agora sobre esse carinha aqui, que ele é bem importante. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Esse carinha aqui, que é o nosso operador nabla, né? O nabla nada mais é do que esse vetor aqui, né? Onde as coordenadas em x, y, z, isso para o sistema de coordenadas cartesiano, é dado por del x, del y, del z. E a gente consegue pegar e utilizar esse operador nabla para representar algumas coisas bem importantes para o nosso cálculo vetorial, que no caso são os conceitos de gradiente, divergente e rotacional, que é o que a gente vai falar agora. Então, vamos começar com o gradiente, né? O que é um gradiente de um campo escalar? Bom, que nem eu falei, né? O gradiente é uma operação realizada em um campo escalar que resulta em um campo vetorial, que no caso é essa operação aqui. A gente vai pegar o nosso operador nabla, que é esse vetor aqui, e vai multiplicar por um campo escalar. E vai resultar em del f del x vezes ax, del f del y vezes a y, mais mais del f del z vezes a z. E aí a gente consegue resultar neste campo vetorial aqui. O que é este campo vetorial? O que ele fala? O que ele diz pra gente? O sentido do vetor gradiente, que são o conjunto de vetores desse meu campo vetorial, o sentido dele indica o sentido de maior aumento da função. Ou seja, o vetor gradiente, cada vetor do nosso campo vetorial do nosso gradiente, aponta na direção em que a função do qual a gente realizou o gradiente cresce mais rapidamente. Ou seja, eu vou ter um campo escalar onde ele tem variações da sua grandeza pelo espaço, e o nosso gradiente vai resultar num campo vetorial onde vai ter uma série de vetores que vão apontar no sentido de maior crescimento do nosso campo escalar anterior. É isso o nosso gradiente. Agora vamos falar sobre divergente. Divergente bom, para começar, é uma operação realizada em um campo vetorial que resulta em um campo escalar. Ele é isso aqui, é pegar o nosso operador nabla e fazer produto escalar com um campo vetorial, vai resultar em del f, aí que são as coordenadas x. Espera que ficou bem feio que eu peguei aqui, né? Esse fx aqui é a coordenada x do nosso campo vetorial f, esse fy é a coordenada y do nosso campo vetorial f, e esse fz é a coordenada z do nosso campo vetorial f. Aí eu vou fazer esse produto escalar aqui, vai resultar nisso aqui. E geometricamente, o divergente representa a quantidade de fluxo de um campo vetorial que sai ou entra em uma região infinitesimal em torno de um ponto. O que é isso? O que significa, né? Quando eu faço e calculo divergente de um campo vetorial, eu estou produzindo um campo escalar, onde em cada campo do espaço eu estou falando o quanto saía, o quanto entrava desse meu campo vetorial que eu fiz o divergente. Se o meu divergente em um determinado ponto der positivo, significa que neste meu ponto o meu campo vetorial está saindo de lá, né? Ele é fonte de vetores. Quando eu estou fazendo e estou calculando o meu divergente em um determinado ponto de um campo vetorial e está dando negativo, eu estou falando que ele é sumidouro, né? Eu estou falando que os meus vetores estão se reunindo e estão se juntando neste meu ponto. No caso, é mais fácil desenhar, né? Quando eu tenho um ponto aqui e eu estou calculando o divergente desse meu ponto no espaço, se os meus vetores eles estão assim, né? Nesse determinado ponto, então se eu calcular o divergente deste ponto, ele vai dar positivo. Agora, se nesse meu ponto, né, os vetores, deixa eu apagar aqui, se nesse meu determinado ponto os vetores estão se reunindo neste meu ponto, né, neste meu campo vetorial, então o divergente vai dar negativo. Se der zero, eu estou falando que este meu ponto ele não é nem fonte e nem sumidouro de vetor, no caso do meu campo vetorial. No caso, pode ser, então, sei lá, eu tenho um conjunto, eu tenho uma série, né, de vetores que são, assim, são todos paralelos um do outro, né? Então, se eu calcular o divergente desse meu ponto aqui, o vetor que está saindo é o mesmo vetor que está entrando, então o divergente aqui vai dar zero. Agora vamos falar de rotacional. Bom, para começar, né, o rotacional ele é uma operação realizada em um campo vetorial que resulta em outro campo vetorial.
A representação dele é dada disso aqui, é assim que a gente calcula ele, né? A gente vai pegar o nosso operador nabla e vai realizar o produto vetorial com o nosso campo vetorial e vai ser o determinante dessa matriz aqui, né? Isso para as coordenadas cartesianas, lembrando. E geometricamente, o rotacional representa a tendência de um campo vetorial de induzir rotação em um ponto. Então, eu tenho o nosso campo vetorial, né, no nosso espaço e tal, e se em algum ponto do espaço o nosso campo vetorial ele está tendendo a rotacionar neste meu ponto, quando eu for calcular o rotacional neste ponto que eu estou analisando, vai dar um rotacional com um valor diferente de zero, né? Aí você vai pensar, pô, mas está resultando num vetor, né? Não seria uma grandeza escalar? Que se for positiva, está falando que rotaciona, sei lá, em algum sentido, negativa rotaciona em outro. Vai resultar num vetor e o sentido desse meu vetor resultante vai ser dado pela regra da mão direita. Então você pega a sua mão direita, pega os seus quatro dedos, excluindo o dedão, e gira em sentido anti-horário. Quando você faz isso, o seu dedão fica apontado para cima, né? Então, se você for calcular o rotacional em algum ponto e os vetores estiverem rotacionando em sentido anti-horário, vai fazendo em casa. É, o meu vetor resultante desse meu rotacional ele vai estar apontando para cima. É isso que fala. E a magnitude vai ser o quanto que está rotacionando. Então, beleza. A gente falou aqui sobre o operador nábula, né? O que ele é, o que acontece quando a gente multiplica por um campo escalar, que vai calcular o gradiente, o que acontece quando a gente faz o produto interno, o produto escalar com um campo vetorial, que a gente calcula o divergente, e o que acontece quando a gente pega o nosso operador nábula e faz um produto vetorial com o campo vetorial, que aí a gente está calculando o rotacional. Então é isso, e por aqui a gente encerra a nossa revisão de cálculo vetorial, e na próxima aula a gente já começa a falar de eletrostática. Obrigado, galera, aí, por acompanhar. Espero que tenha ajudado de alguma coisa e tamo junto.